Dentre as alternativas, assinale aquela em que há uso incorreto do sinal de crase. Na alternativa A, temos a locução feminina de tempo, aquela hora da madrugada. E está correto sim o sinal de crase, por isso está errada essa alternativa. Na B, à toa também é uma locução feminina, só que de modo, e também está correto o uso da crase, por isso também vamos descartar essa alternativa. Na C, às pressas também é uma locução feminina de modo, por isso também está errada. Na letra D temos o sobre, que é uma preposição, então não vai ter uma preposição após esse sobre. A única preposição que acontece crase é depois do até e ela é facultativa. Por isso, esse aqui é o nosso gabarito, letra D. E na letra E está correta a crase por conta do paralelismo do D mais A no início, que vai levar o A antes do digital também a ter crase. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A palavra é uma paroxítona formada por radical mais sufixo mente, tornando-a em um advérbio de 7 sílabas. Na letra A, ela tem o prefixo in, então não pode ser ela. Na letra B, não tem 7 sílabas. Na letra C, extremamente, também não tem 7 sílabas. Na letra B, completamente, também não tem 7 sílabas. E na letra E, é uma palavra paroxítona e tem radical mais o sufixo mente, que é o nosso gabarito, letra E. Em vozes verbais, atente-se à formação de voz passiva sintética, perde-se a noção de quanto falta para ele ser finalizado. Assinale a voz passiva analítica referente à oração em destaque. Na letra B e na letra D, elas continuam na voz passiva sintética, então vamos eliminar essas alternativas. E além de transformar na voz passiva analítica, você precisa estar atento ao tempo verbal. Na letra A oração está no pretérito perfeito do indicativo, só que a oração original está no presente do indicativo. Então está errada. Na letra C, essa oração está no pretérito mais que perfeito do indicativo, então também está errada. E a letra E, ela está no presente do indicativo e também na voz passiva analítica. Nosso gabarito. Analise as afirmativas abaixo sobre a análise sintática da oração. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Para ser sujeito composto, é preciso ter mais de um núcleo, e essa frase ela só tem um núcleo, que é redes. Então a primeira afirmativa está errada, e descartamos as letras A e D. 2. Verbo transitivo direto alteram. O verbo alteram exige um complemento, só que ele não pede preposição. Então, é um verbo transitivo direto. E a 2 está certa. E a alternativa C, errada. Na 3, objeto direto, a nossa percepção de tempo. Depois do verbo transitivo direto, vem sim o objeto direto, que é a nossa percepção de tempo, que complementa o sentido da frase e sem preposição. Também está correto. Gabarito, letra E. Assinale a alternativa que preenche a correta e respectivamente as lacunas do primeiro parágrafo do texto acima. Aqui, mesmo sem olhar o texto, já conseguimos eliminar a letra A, B e E, porque não existe na medida que. O correto seria na medida em que. Em a nossa percepção de tempo é fragmentada ou fragmentada. De tempo ele não pode ser o núcleo, porque tem preposição. E em a nossa noção é o núcleo. E a noção é fragmentada e não fragmentado. E sobre a terceira, a maneira com que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor. Aqui, o núcleo é maneira, e a maneira ela é alterada e não alterado. Por isso, a D está errada e o nosso gabarito é a letra C. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Primeira lacuna, a palavra próprio. Todas as alternativas estão iguais. Em relação à segunda palavra, quando o anexo está junto com a preposição em, ela fica invariável. Então, já descartamos a letra A, D e E. Em relação à segunda, bastante pode sim ter uma variação e ficar no plural. E para conseguir fazer essa diferenciação, você troca o bastante por muito. Se o muito for para o plural, então o bastante também vai. Nesse caso aqui, seria muito interessantes. Então, o correto para a gente seria o bastante. Letra C, errada. Gabarito, letra B. Assinale a alternativa em que a palavra não possui prefixo negativo. Na letra A, inatingível é algo que não pode ser atingido. Está errada. B.
Impossível é uma coisa que não é possível, também está errada. Letra C, desagradável, algo que não é agradável, também está errada. Na D, desconforto é algo que não é confortável, também vamos descartar. E na E, inspira não é negação de pira. Então, esse é o nosso gabarito, letra E. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Seja consciente do espaço temporal e das decisões de cada um. O sujeito ele não pode ser preposicionado. Nas alternativas C e D está do espaço. Então vamos descartar elas. Já para ser predicado o verbo nominal, seria preciso de um verbo de ação. E não tem nessa oração. Por isso, também a E está errada. Sobre a letra B, para estar no modo subjuntivo, precisaria ter uma hipótese ou dúvida. E não é isso que acontece nessa oração. E sobre a letra A, está correto. Essa oração está no modo imperativo e quer dizer uma ordem ou um conselho. Observe o uso do sinal indicativo de crase e assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. Sobre a letra A, está acontecendo ali uma locução feminina de tempo, por isso tem crase sim, e essa alternativa está errada. Na B, desde é uma preposição, e depois de preposição não tem crase, exceto depois do até e de forma factativa. Então, também está errada. Letra C. Aqui foi colocado o sinal de crase antes de uma palavra masculina e diante de palavra masculina não tem crase. Esse é o nosso gabarito. Na D, às pressas é uma locução feminina, então está correto a crase. Na E, às vezes também é uma locução feminina e também está correto. Observe a colocação pronominal na oração. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Assinale a alternativa que justifique corretamente esse uso. A próclise ela acontece quando o pronome vem antes do verbo. Por isso, A e B estão erradas. Já a mesóclise, o pronome ele fica no meio do verbo. E por isso também a letra C está errada. E sobre a letra E, o pronome está sim na posição enclítica após o verbo, mas utiliza hífen. Por isso a E está errada e o gabarito é a letra D.